O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Rádio Inovação, uma parceria entre Orion Parque Tecnológico, Imagem TV e Rádio UDESC FM Lages. Eu sou Pablo Gomes, jornalista. Estamos aqui no Centro de Inovação de Lages para gravar mais uma edição do nosso programa. Nesta edição, tendo a alegria de receber o Marco Aurélio Cevei, o Marcão, ele que é uma figura muito querida aqui dentro do nosso prédio, um grande ativista do nosso ecossistema de inovação, parceiro, sempre está contribuindo com workshops, com entrevistas, com palestras, participando dos eventos, e é um querido, todo mundo gosta muito dele, e é uma alegria, Marcão, recebê-lo. Ele que é empreendedor da You Deserve, uma empresa que transforma metas empresariais em conquistas compartilhadas, permitindo que cada colaborador contribua de forma ativa e significativa para os resultados estratégicos. Marcão, obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo. Oi pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite e espero conseguir agregar um pouquinho no nosso papo. Com certeza vai agregar. Marcão, a gente fez já essa introdução rápida aí da tua empresa, e que é algo que acho que todas as empresas no mundo buscam, né? Justamente agregar os funcionários, os colaboradores para que trabalhem felizes. Sim, em prol da empresa. Perfeito. Né? De que forma que isso acontece na tua empresa? Que tipo de serviço, produto a You Deserve oferece para promover este protagonismo entre os colaboradores de uma empresa? Perfeito. A You Deserve ela nasceu logo depois da pandemia, né, onde aconteceu toda aquela questão de lockdown, de híbrido, home office, a gente perdeu muitas pessoas, infelizmente. E ali foi onde as pessoas começaram a já recalcular suas rotas de vida, né? Onde as pessoas viram que o trabalho, ele não é que ele não é importante, mas eles começaram a deixar um pouquinho de lado o trabalho e botar mais à frente a família, né? Não encaixar a vida no trabalho, encaixar o trabalho na vida. E a partir dali a gente teve vários rebuliços, né? De pessoas que tiveram tanto demissão ou até mesmo a gente ter esse desengajamento, como tu falou, porque antes estava todo mundo junto no lugar, né? Você trabalhar todo mundo presencial é diferente de trabalhar todo mundo híbrido, né? Que é quando você vai alguns dias no escritório e outros dias de casa, ou você trabalhar também full time em casa, né? Então, a gente traz o quê? Nós trazemos, quando nós fundamos a You Deserve com a Cris, que foi a mãe, eu digo que eu só adotei a criança, a gente trouxe uma metodologia de reconhecimento da gestão 3.0. Então a gestão 3.0 ela seria o foco da gestão 1.0 e 2.5. 1.0 é aquela gestão que a gente conhece lá da época de fábrica, né? Que faz, só é mandado o que é feito. A gestão 2.0 seria aquela que a gente hoje tem muito ainda, né? 2.0, que a gente tem pessoas que lideram, né? Ali no estratégico, no tático e operacional, e ele vai cascateando, né? Os objetivos, as tarefas ali e orquestrando tudo. E justamente aí que é a dificuldade, né? A gente fazia aquela brincadeira do copo, né? A gente que é mais velho, né? Eu passava uma mensagem aqui e chegava lá no final, tava totalmente diferente, né? Totalmente. Então essa é a mesma analogia que eu faço para uma empresa, né? Os objetivos que estão aqui, eles têm que estar todos iguais. E no dia a dia, às vezes, a gente se perde, né? Então o que acontece? Nós criamos formas de reconhecer, né? São 3 maneiras hoje que a gente trabalha, aonde os colaboradores, líderes, liderados podem se reconhecer, e existe diferença entre um elogio, um feedback e um reconhecimento, né? E quando eu faço esse ato de reconhecer, ou seja, reconhecido, não importa se for por um líder, por um colega ou por alguma meta que eu tive, eu ativo uma coisa chamada motivação interna, motivação intrínseca que a gente fala. Então essa metodologia ela é baseada nesse conceito de psicologia positiva do professor Daniel Pink. É um livro chamado Motivação 3.0 em português, em inglês é Drive. E ele basicamente reúne todos os estudos que foram feitos, acho lá, nos últimos 70 anos sobre motivação, engajamento, psicologia positiva, o que funciona, como funciona. E ele traz esse conceito, né, que existem 3 níveis de motivação, né, ou 3 tipos. A motivação 1.0, que é a que a gente está sentindo hoje, frio, por exemplo, de estar aqui em Lages. Frio, né, calor, fome. A motivação 2.0, que é aquela motivação externa, que é o que funciona, que a gente conhece hoje, né, no dia a dia, que é
as cobranças, os boletos, eu brinco, né, os meus boletos, as notas, né, se fez certo, ganha um parabéns, se fez errado, ganha uma correção. E existe a motivação 3.0, que é a motivação interna, que a minha é uma e a sua é outra. Cada um tem a sua. Existem algumas metodologias que medem isso, né? A gente tem 9 perfis diferentes de motivadores. Então, quando eu tô te reconhecendo, né? Eu escrevo um reconhecimento, que o reconhecimento eu tenho que escrever ali o motivo que eu tô te reconhecendo, eu tenho que escrever qual o momento que você está sendo reconhecido, por quê, né? E ainda a gente consegue ligar valores da cultura. Então eu tô dizendo, eu tô reconhecendo o Pablo porque ele conseguiu fazer essa matéria que a gente queria publicar lá em tal jornal, né? Fazia 2 anos. E ele ainda conseguiu usar em pouco espaço que a gente tinha, né? Com o editorial dele ali, colocar várias informações pertinentes que a gente conseguiria. Então, quando eu te elogio por isso, eu elogio por um motivo que é meu. Mas você, quando recebe esse reconhecimento, você recebe só pelo seu, entende? Então, isso ativa um outro nível de motivação, que é o que você falou que todas as empresas, acho que ainda infelizmente não buscam, mas as que buscam já viram que isso gera um resultado diferente. Tanto é que os nossos clientes, né, eles ficam conosco, a gente tem cliente com mais de 3, 4 anos que está conosco usando a solução. Então, basicamente, a gente faz isso. Nós ligamos todos esses objetivos da empresa, comportamentos que nós queremos mudar, e através desse princípio, entre aspas, básico, né, que no dia a dia não é tão simples de fazer, a gente consegue fazer com que o quê? Por exemplo, ali tu leu ali, né? A partir do momento que eu começo a reconhecer o colaborador por uma meta ou por um comportamento que eu quero que ele faça, né? A gente quer fazer um comportamento de agressão não verbal, onde as pessoas, né, vão tentar comunicar de forma ali mais... Às vezes é a gente que fala mesmo, brincadeira, né? Uhum. A gente vai trabalhar. Então, quanto mais você vê que aquela pessoa tá reconhecendo por comunicação não verbal, ou, por exemplo, a gente quer inovar. Então, né? Você consegue ali reconhecer o colaborador que, por algum motivo, ele foi lá inovador em mudar o processo, né, de vendas. Então, isso vai gerando, né, esse direcionamento. E esse processo que eu te falei, ele ajuda com que essa palavra que está lá em cima, no estratégico, que é quem direciona a empresa, que está no tático, que é o meio termo aqui, que são os líderes diretos, e quem está no operacional, que são os colaboradores que estão no dia a dia, isso faz com que todo mundo ande mais passado e tenha mais engajamento e vontade, né? Então, isso ativa essa motivação, onde os colaboradores, assim, é tão legal que você quer fazer mais do que você é pago por, né? Então, a gente consegue, através disso, a gente usa esse mecanismo, né, dentre outros, para que a gente faça isso, porque muitas vezes o colaborador, muitas vezes tu não sabe que uma arte, por exemplo, ali que o FIFA ele faça para você entregar um pouquinho mais rápido, ou tu passar o texto para ele antes, pode ser uma grande diferença, entende? Uhum. Para tu pode ser um negocinho de nada, mas para ele aquilo dali, e daí dessa maneira a gente faz com que as pessoas consigam ter essa noção, né, e ativar esse comportamento. E você mencionou ali que tanto quem concede como quem recebe um reconhecimento são valores, né, sentimentos por vezes diferentes, né? Uhum. Mas vamos supor, um colaborador ele pode entender como reconhecimento um PPR, por exemplo, lá no fim do ano receber 3 salários PPR. Pode. O outro pode entender como reconhecimento uma viagem. O outro pode entender como reconhecimento um elogio do chefe perante toda a equipe. Perfeito. São valores diferentes, mas existe um padrão, assim, como estabelecer uma metodologia considerando que as pessoas pensam e sentem de maneira diferente? Então, acho que é bem legal até a gente separar um pouquinho. Tu trouxe uma observação bem importante. Por exemplo, o PPR ali, né, as metas, o Vale Alimentação, o VR, essas coisas a gente considera que elas são da motivação 2.0, são motivadores externos. E eles têm um limite. Um limite que eu digo assim, que eu sei que eu vou ganhar aquilo todo mês, né? Uhum. O PPR não, né? O PPR daí vai variar de várias coisas. Sim. Mas, por exemplo, a alimentação eu sei. Agora, a viagem ou o elogio do chefe, que é isso que tu falou que a gente quer, é o foco nosso de trabalhar, tu não sabe. Isso que cria a expectativa de você ter aquela motivação. E assim, não existe um padrão, mas como tu bem colocou, tu exemplificou o que eu quis dizer, que são os padrões de perfis de pessoas que são motivadas. Uhum. Então, quando eu tô te reconhecendo, eu posso te reconhecer porque eu acho que todo mundo tem que ver que você merece. Uhum. Então, o meu motivador é status.
né? Mas o seu motivador, como você falou, é uma viagem, porque o teu motivador é liberdade. Não sei se tu ficou claro para todo mundo entender. Uhum. Então, basicamente, a gente ativa isso independente de cada um. Entende? E daí a gente é um complemento à motivação 2.0, que esses motivadores, né, como salário, aumento, benefícios, VR, VA, eles são uma coisa externa que eles me motivam até um ponto só. E a nossa metodologia, a nossa proposta de valor é trazer aquele a mais. Uhum. Que hoje, cada vez mais com inteligência artificial, automação, trabalho, né, a gente tem dois lados do cérebro. Tem um lado do cérebro algoritmo, que são trabalhos funcionais, e o lado criativo. Cada vez menos a gente vai ter trabalho com o lado algoritmo, fazer coisas repetitivas. A ideia é que cada vez mais a gente trabalhe com o lado, né, criatividade. Então, a motivação 2.0, ela é muito boa para trabalhos algoritmos, mas ela não é boa para manter você motivado no termo de criatividade, de trabalhos que exigem um pouco mais. Então, a gente também já olha para o futuro, sabe? E a motivação também é um negócio assim, a gente tem hoje 3 ou 4 gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho. Como que tu agrada todo mundo, né? Eu tenho uma visão de vida, tu pode ter outra, e a geração Z tem outra. Eles, se não for rápido o negócio, se eles não receberem um reconhecimento ali, né, não verem aquilo dali, eles saem, né? Então, porque são motivos diferentes de vida. E ali com a plataforma a gente auxilia muito nisso também, porque assim, você não precisa esperar 6 meses para ter um retorno de um PDI. Uhum. Você consegue ir ali, em um reconhecimento você entende se tu tá indo bem, se tu não tá, né? Geralmente bem, porque a gente prioriza o que tá dando certo. Então a gente, além disso, a gente pega todo esse ao redor, assim, que cria essa segurança psicológica, né? E daí isso até agora, né, que a NR1, que é a norma regulatória, né? Ela tem ali a questão do... É que agora vai ter que ser mapeados os fatores psicossociais, né? Então as pessoas, nesses últimos anos, elas adoeceram muito psicologicamente falando. Teve muitos afastamentos do INSS por isso. Então agora a empresa ela vai ter que trabalhar isso, né, para entender como mitigar isso também. Não só mais os fatores de risco de queda, né, de um incêndio, uma coisa. E nós, junto com outras soluções, a gente ajuda muito nesse sentido também, porque além de a gente mostrar evidências, né, de que acontece o reconhecimento, existe uma metodologia da Gallup, que é o Q12, que ela é uma pirâmide, assim, que ela traz todas as coisas que tem que ser supridas no colaborador para que ele se mantenha sempre engajado. E a gente pega vários daqueles itens e só com o ato de reconhecer ele, de ter um programa, seja ele de reconhecimento 360, que é aquele que todo mundo pode reconhecer todo mundo, ou seja só o chefe, ou o líder, ou o colega mandando um reconhecimento, né? Nós temos hoje, a gente atende os dois tipos de cenário. Isso tudo trabalha também esses itens para prover uma segurança psicológica maior dentro do ambiente de trabalho. Porque todo mundo, claro, quem é que não gosta de receber dinheiro como prêmio, né? O PPR, ou o prêmio assiduidade, né? Aquele camarada que nunca faltou ao serviço, chega no horário sempre certinho e tal. E tem um ditado que muita gente fala, que tapinha nas costas não paga as contas. Ok, mas é tão bom você receber um elogio, né? Sim. Você quando recebe um elogio do teu chefe, seja no privado ou seja em público, aquilo te deixa, a tua semana fica... Tu ganhou a semana. Sim. Você ganha a semana. Então isso vem muito ao encontro da saúde mental, dessa motivação do camarada levantar, oxa, eu vou trabalhar porque eu tô com moral com o chefe, a minha equipe... Eu quero ir lá, né? Eu quero trabalhar. Exato, eu vou vestir a camisa com orgulho, né? Isso. E isso é interessante que a gente também traz a visão do negócio de retorno de valor investido. Porque muitas vezes o recurso humano ou isso que a gente está falando... No mundo, isso já é uma coisa um pouco mais... Já tem empresas que já levam isso um pouco mais, digamos, como uma parte estratégica também. Aqui no Brasil, a gente ainda está começando a trazer isso como uma visão estratégica, né? Vou te dar um exemplo. Atualmente, é um estudo que mostra que só 23% dos colaboradores são ativamente engajados dentro de uma empresa, que é isso que tu falou, que veste a camisa. 77% são desativamente engajados. Não, ele trabalha lá, mas talvez se ele receber uns R$100 a mais pro outro concorrente, ele vai sair da empresa. Esse é o turnover funcional, que é a rotatividade funcional, né? E essa rotatividade, ela custa muito. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem é rotatividade. Às vezes, pode custar até 200% o valor de um salário. E existe um outro estudo também que eu sempre digo que
ao ano, esse colaborador, quando ele está desmotivado, ele custa em média R$2.000, se a gente for pegar o salário mínimo, né? O salário mínimo ali, ou uma média salarial, daria R$2.000 ao ano. Seja com retrabalho, com falta, com uma série de coisas. Então a gente também busca, né, trazer para a empresa para ela entender. Então essa questão de ligar as metas ou os objetivos ao colaborador em 2 motivos, tanto porque a gente ativa digamos assim, essa ligação, né, onde ele vai ver de fato aquilo dali está sendo utilizado, está sendo visto, como tu falou, e ao mesmo tempo também a gente está criando uma significação e está mostrando o caminho certo que a empresa quer trilhar naquele momento, né, ou busca. Perfeito. Marcão, para a gente ir encerrando, que o nosso tempo realmente passa rápido, de maneira geral, assim, né, considerando tudo isso que a gente falou, sentimentos, valores diferentes, a inexistência, talvez, de um padrão, né, ou um padrão já ultrapassado, talvez, né, de maneira geral, o que as empresas devem fazer para gerar esse sentimento de pertencimento, fazer com que o camarada acorde, poxa, preciso cumprir o expediente, inverter a chave justamente para isso. Não, opa, que legal, vou trabalhar na minha empresa. Então, são atos simples, né? Mas é a empresa trazer uma cultura, que existe aquela frase que eu não me recordo muito bem, mas acho que é o comportamento come a cultura no café da manhã, que é muito famosa, né? Que existe a cultura que está na parede e a cultura que existe de verdade. Então, você entender qual que é a cultura que você quer ter e ver se aquelas pessoas têm o fit cultural. Isso de modo geral, né? Falando como um comportamento, existem 7, se não me engano, perfis comportamentais de cultura da empresa. Mas a nível de reconhecimento é você entender mesmo, né? Tipo, o cara bateu uma meta, poxa, tu não vai dar pra ele só uma paçoquinha, né? Vai procurar. Às vezes, como tu falou, não é nem o presente em si, tanto é que na nossa metodologia o foco é o reconhecimento. A gente tem as recompensas, mas são resultados secundários desse reconhecimento. Então, é aquela, né? Eu gostaria de ser tratado desse jeito. Eu acho que é muito de fazer esses questionamentos, né? E pequenos atos desde o início, como tu falou ali, de reconhecer um aniversário, ou perguntar como que tá em casa, ou lembrar que ali o casamento, o aniversário de casamento da pessoa. Coisas simples, contínuas, né? Isso ajuda a começar a criar essa cultura. Porque até às vezes a gente acaba caindo automático, né, do dia a dia do operacional, e às vezes a gente esquece por que a gente está trabalhando ali, seja porque beleza, eu preciso do meu salário, mas eu gosto de fazer aquilo ali, então eu estou alinhando, né, o ganho capital também com o meu ganho emocional. E o líder também, ele tem que ter esse caminho, porque hoje é bem doido, 70% do engajamento do teu time está diretamente ligado com o seu líder direto. Tá? Só que ao mesmo tempo tem um estudo que eu acho que fala que, eu posso estar mentindo, 70% ou 80% dos liderados às vezes acham que o seu líder é incapaz de liderá-lo. Então o líder direto, ele faz um caminho assim que às vezes a gente não sabe, entende? Então se o líder ele lidera bem, né, os liderados dele vão performar melhor. Então, resumindo, constância, né, que é um pouco desafiador, e coisas simples verdadeiras. Isso faz a grande diferença. Então, aquilo, por exemplo, de fazer um bolinho com os colegas no dia do aniversário, um cartãozinho no dia das mães ou dia dos pais, uma folga no dia do aniversário, isso tudo faz muito bem, né? Coisas que às vezes não tem nem tanto custo... Nenhum custo, né? De dinheiro, né? Custo de capital, mas que gera um impacto e mostra que a empresa também está pensando em tu. E quando... É aquela história, né? Quando a empresa precisar de mim, eu vou estar disponível. E quando eu precisar da empresa, ela também vai entender. É 2 mãos, né? É um caminho de 2 mãos. Então isso faz toda a diferença. Perfeito. Marco Aurélio Cevei, nosso querido Marcão, da You Deserve, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo trabalho. Extremamente importante pensar na qualidade de vida de quem produz, né? E obrigado novamente, sucesso para a tua empresa e para os teus clientes, e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço pelo convite, e vamos aí, pessoal, vamos reconhecer, né? E não só reconhecer seus colaboradores, mas reconhecer sua mãe, sua esposa, seu filho, que às vezes a gente esquece, e isso faz uma grande diferença e é simples, né? Isso aí. Obrigadão. Gente, obrigado pela parceria, tá? Rádio Inovação, uma parceria entre Orion Parque Tecnológico, Imagem TV e o Desk FM Lages. Obrigado e até a próxima. O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação,
um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages.